Precisamos falar sobre o efeito Hendrick aqui na França, ou melhor, Hendrick, como eles falam por aqui, um efeito imediato, esportivo e também midiático. Tem uns dados, assim, números impressionantes para a gente trazer aqui e é realmente um impacto muito interessante. O Hendrick chega para jogar, está jogando, está fazendo tudo que ele tem que fazer. É, inclusive, interessante também a gente falar um pouquinho sobre como o Hendrick está jogando, né, em termos de posicionamento. Ele não está jogando como centroavante clássico, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas também analisar esse impacto da chegada dele em termos midiáticos aqui para o Lyon. Assim, os números são realmente impressionantes e eu acho que vale a pena trazer um pouquinho para vocês. O Hendrick, neste momento, né, ele tem já 4 jogos pelo Lyon, 4 gols, incluindo um hat-trick e uma assistência, então 5 participações para gol. É um jogador que no final de semana ele foi titular, na verdade, em todos os jogos que ele participou pelo Lyon. Os 2 últimos ele joga os 90 minutos, os outros 2... Na verdade, ele é substituído também nesse, mas ele chega a completar os 90 minutos. Mas é um jogador que chegou para ser titular, que tem sido titular. No final de semana, o Lyon venceu por 1-0 o Lille, sem participação do Hendrick, mas ainda assim foi uma boa partida dele, mas ele já chega com um impacto muito importante. O Hendrick chega fazendo justamente, inclusive, contra o Lille, uma partida pela Copa da França, partida no iniciozinho de janeiro, e ele marca o gol da classificação, então é um gol de impacto, é um gol decisivo. Depois são 2 partidas pelo campeonato francês, o Brest, que ele dá uma assistência, e depois o 5-2 para cima do Lyon, que ele faz o hat-trick, inclusive levou a nota 10 em diversos aplicativos de estatísticas, e o último jogo agora, no final de semana contra o Lille, que o Lyon vence por 1-0 e o Hendrick não participa de gols. Mas é um grande momento do brasileiro, ele chega no Lyon para ser titular, para brigar por uma vaga na Copa do Mundo, para ter minutos, e ele está fazendo isso. É muito bom que o Lyon passe por um grande momento. É um projeto que já teve altos e baixos, que tem muitos problemas de administração, mas que, neste momento na temporada, tem uma evolução muito grande e chega, inclusive, neste momento, a 10 vitórias consecutivas. Foram, obviamente, com o Hendrick 4 vitórias, mas é uma sequência muito boa desse Lyon, que dá uma evolução importante no campeonato francês e também na Europa League. O Hendrick ainda não jogou na Europa League, né, porque ele não podia ser inscrito na fase de liga, mas o Lyon já está classificado para as oitavas de final, jogo no início de março, e obviamente é uma oportunidade muito grande do Hendrick jogar em competições europeias, né? O Lyon vai muito bem na Europa League, se classificou junto com o Aston Villa, são aquelas 2 equipes que, se classificando nas 2 primeiras colocações, vão decidir em casa as partidas, né, as eliminatórias até a final, né, até, obviamente, a final, que é uma partida única. Então, uma sequência que pode ser bem importante para o Hendrick, até porque estamos falando de uma possível convocação que vem ali no meio de março, né? O Brasil faz o primeiro amistoso no dia 26 de março, acho que é isso, contra a França. Então, um pouco antes, a gente, claro, vai ter convocação. Mas eu queria falar um pouco, antes da gente ir para o posicionamento do Hendrick, trazer mais alguns detalhes sobre como ele tem jogado nesse Lyon do Paulo Fonseca, o impacto midiático que o Hendrick está tendo, porque é uma coisa, assim, absurda, gente. E por falar em números, inclusive, se você tá por aí e não deixou o like aqui, já deixa o like, porque também tem um impacto por aqui. Comentários e confere se você tá inscrito no canal. Muita gente assiste aos vídeos por aqui e não tá inscrito no canal, então confere para não perder mais conteúdo por aqui e, claro, também ajudar a evolução aqui. Vamos lá, o Hendrick, ele chega, obviamente, com uma expectativa muito grande de ser um jogador que se acompanha muito, né, por ser uma grande promessa, né, por ter um futuro que a gente imagina muito grande pela frente. Então, assim, já é um jogador que chega com 16 milhões de seguidores no Instagram e tratado realmente, né, como uma grande estrela. Mas, assim,
O vídeo, por exemplo, de anúncio dele no Instagram chega a 20 milhões de visualizações. No TikTok chega perto de 4 milhões de visualizações. E assim, é tudo recorde absoluto na história do Lyon, tá? O Lyon nunca tinha tido números parecidos, nem próximos disso, antes da chegada do Endrick. E aí, os números que chamam muita atenção são especialmente aqui no YouTube. O canal do Lyon, ele tinha cerca ali de 300 mil inscritos, e durante o ano de 2025, o canal do Lyon ganhou, imagina, durante todo o ano de 2025, o canal ganhou cerca de 70 mil inscritos durante o ano, né? Então, imagina aí, durante todo 2025 vieram mais 70 mil inscritos. No mês de janeiro deste ano, 2026, chegada do Endrick, o canal ganhou mais 40 mil inscritos. Ou seja, em um mês ele ganhou 40 mil inscritos, sendo que em todo o ano de 2025 ele tinha ganhado 70 mil inscritos. Então, é um efeito imediato do Endrick. O diretor esportivo, inclusive, do Lyon, falou um pouco sobre isso, né? E disse, olha, o nosso principal interesse é, obviamente, que ele é esportivo, mas a gente está muito satisfeito também com esse retorno midiático que o Endrick está trazendo para a gente nos canais, assim. E ele falou também numa explosão internacional de outros países assistindo, né? Um crescimento, obviamente, do Brasil, mas também de Espanha. E aí, claro, ele é emprestado do Real Madrid, tem uma ligação muito grande, dos Estados Unidos e da Ásia. Então é engraçado como todos estes outros lugares também cresceram muito a audiência com a chegada do Endrick. O vídeo com maior visualizações, o recorde do Lyon, no YouTube, antes da chegada do Endrick, tinha sido de 1,2 milhão de views em 8 anos, tá? Que é, inclusive, um vídeo com a jogadora a Alex Morgan. E isso, um vídeo que durou anos, né? Que estava ali disponível. O Endrick quebrou esse recorde, assim, em semanas, várias vezes. Os vídeos mais vistos após a chegada do Endrick são os jogos em que ele está, né? E aí tem uma curiosidade muito, muito legal. O jogo contra o Lille, 2,4 milhões de views. Contra o Brest, 1,7 milhões de views. E aí, o jogo contra o Metz passa de 4 milhões de views, sendo que é o jogo do hat-trick dele, né? E aí, a curiosidade. Esse jogo contra o Metz é o jogo do retorno do campeonato francês, né? Então, obviamente, sendo o jogo do retorno do campeonato francês, a gente teve o jogo do turno, né? O jogo primeiro do campeonato francês. E aí, obviamente, muita gente colocou ali Lyon e Metz, ou Metz e Lyon, e o outro jogo que o Lyon jogou contra o Metz, mas sem o Endrick, na primeira metade da temporada, passou de 1 milhão de views, claramente porque as pessoas estavam procurando pelo hat-trick do Endrick contra o Metz em janeiro e se confundiam ali com o jogo do Metz no primeiro turno. Mas assim, gente, antes disso, se a gente pega os jogos de melhores momentos e gols das partidas do Lyon, por exemplo, contra o PAOK, jogo agora de Europa League, agora em janeiro, na última semana, que o Endrick não joga, foi um 4-2 do Lyon, então foi um jogo bom, foi um jogo com muitos gols, foi um jogo, inclusive, que alguns jovens do Lyon entraram para jogar e tal. Tem, neste momento que eu tô gravando esse vídeo, 63 mil visualizações. Se a gente vai pro 5-2, que é o hat-trick do Endrick, e aí agora até atualizando um pouco os números, tem 4,7 milhões de visualizações. Milhão, não. 4 milhões, não, milhão não, milhões mesmo. 4,7 milhões de visualizações. Assim, é absurdo a explosão, assim. Os vídeos do Lyon são todos assim, gente. Quase nenhum deles passa de 100 mil visualizações. A maioria é muito menos, assim, 26 mil, 18 mil, 17 mil. Tô voltando aqui mais jogos de resumo de jogo, né? Sem o Endrick, por exemplo, contra o Mônaco,
que o Endrick não tinha jogado ainda, não tinha chegado ainda, 159 mil. Mas aí o Endrick chega 2,4 milhões contra o Lille. O do Metz, que eu falei, o outro, 1,8 milhões de views, o contra o Brest, que é 2-1, que acho que é o jogo justamente que o Endrick dá só uma assistência, então baixa um pouquinho. Mas, assim, é absurdo, gente. É um negócio realmente incrível o impacto que o Endrick tá tendo nesse sentido. E o diretor do Endrick também falou que, assim, todos os outros vídeos passaram a ter um pouco mais de views, porque, obviamente, você tem uma audiência maior. Teve também um crescimento no OL Play, que é o sistema de vídeos pago, né, do Lyon. Então, também teve mais assinantes chegando para o aplicativo pago do Lyon de vídeos. E, assim, é realmente absurdo, assim. O Lyon também tem alguns números, assim, do primeiro treino do Endrick, passou, assim, chegou quase a 10 milhões de views no Instagram, passou dos 6 milhões de views no TikTok. É realmente, assim, um absurdo. O Lyon ganhou um grandíssimo jogador e também um canhão midiático, e que já se fala muito. Será que só aqui, né? Será que só teremos o Endrick por 4 meses? Queremos o Endrick por mais tempo, obviamente pensando também muito pelos torcedores do Lyon. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre o posicionamento do Endrick, porque eu acho que é interessante, o Endrick tem jogado bastante aberto pela direita, tá? O Paulo Fonseca, ele usa muito o 4-3-3. E aí, por exemplo, no jogo do final de semana foi esse o sistema que ele usou, com o Afonso Moreira, português, na esquerda, o Endrick aberto na direita e o Sulte, esse sim, que é o jogador mais centralizado, fazendo esse papel. No jogo que o Endrick faz o hat-trick, o Paulo Fonseca muda um pouco o esquema, ele tem inclusive mudado um pouco a parte defensiva do Lyon, ele jogou com 3 zagueiros, jogou no 3-4-1-2, mas também lá na frente, com o Endrick sendo o atacante pela direita e o Afonso Moreira sendo o atacante pela esquerda. Na verdade, não foi o Afonso Moreira, não, mas foi quem? Foi o Merah, pela esquerda. Mas é um sistema em que o Endrick ou é o ponta pela direita num ataque com 3, ou é o atacante da direita num ataque com 2 lá na frente. Então, isso é importante até para a gente saber como ele está jogando, caso ele seja convocado para a seleção, ainda que, obviamente, não signifique que ele precise jogar na seleção exatamente do mesmo jeito que ele está jogando no Lyon. O Endrick, até o momento de convocação da seleção brasileira, que eu estou imaginando que seja ali por volta do dia 15 de março, diria que é um pouco por aí, já que o Brasil joga no dia 26 de março nos Estados Unidos. Se eu não estou errando muito as contas, eu diria que vai ser por aí. O Endrick vai ter, até lá, a possibilidade de jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos pela Ligue 1, e eu acho que o primeiro jogo de Europa League também já vai dar tempo dele ter jogado. Então, ele ainda tem 7 jogos até a convocação. Para mim, o Endrick, neste momento, eu convocaria o Endrick. A gente tem daqui para lá 15 dias, que ok, enfim, a gente pode ter alguma mudança aí, que eu não vejo muito, mas é um jogador que, estando jogando, ele não estando jogando, ele no banco no Real Madrid, 100 minutos, eu acho injusto você ter uma convocação de um jogador que não está jogando porque ele tem potencial e porque a gente sabe que ele pode jogar. Pela expectativa, pela previsão, né, pela promessa, porque é um jogador que vai participar de vários ciclos da seleção e não só nesse. Se a gente tem outros jogadores em campo jogando e jogando bem. Mas o Endrick veio para o Lyon para jogar. Na hora que ele joga, aí, assim, para mim, hoje, ele merece estar numa convocação de seleção agora para março. Eu, por exemplo, não consigo entender a convocação. Na verdade, eu consigo entender, mas eu não concordo com a escalação, com a convocação do Richarlison. Então, para mim, é uma vaga que deveria estar aberta, né? É uma posição que, para mim, deveria
não ser do Richarlison, e aí se vai ser só uma vaga, se vai ser só 2 vagas que vão abrir, não sei. Até porque depende de como o Ancelotti vai convocar as peças como atacante, como meia. O Rafinha vai entrar agora na convocação de março, que ele não... Bom, diria que vai entrar, né? Deveria entrar. E ele não estava nas convocações anteriores. Então, tem algumas questões, mas para mim, hoje, existe uma vaga para o Endrick. Não é o jogador para ser titular, não acho que ele vai ser o nosso centroavante da Copa do Mundo, mas eu acho que hoje o Endrick tem direito, merece uma dessas vagas no ataque da seleção brasileira. Para mim, o Estevão já está lá, o Matheus Cunha já está lá, acho que o João Pedro também, mas o Endrick merece essa vaga. O Rafinha também, que eu já citei aqui. Tá faltando alguém, mas, enfim, pensando aqui até um pouco mais pelos jogadores que ainda podem chegar, né? Eu acho que tem outros jogadores que podem brigar até lá, sim, mas para mim, o Endrick é quem, neste momento, deveria merecer uma vaga. Quero a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que hoje o Endrick está merecendo essa vaga? Ele deveria fazer parte da convocação de março? Quero saber o que vocês acham, quem mais está brigando junto com o Endrick aí nessa posição. E é isso. Boa sorte para o Endrick aqui na França. Já está tendo, já está jogando muito bem e repito, para mim merece. É um canhão midiático e é um impacto esportivo muito, muito especial que o Lyon está tendo neste momento com o atacante brasileiro.